A Yanaê sofreu uma tentativa de feminicídio, mas ela sobreviveu. Você vai conhecer a história dela no programa de hoje. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Vozes da Saúde, programa que é patrocinado pelo Sim Saúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde, para falar sobre temas ligados à saúde e bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre violência doméstica. Você sabe que isto é real e infelizmente muito comum no nosso país e no mundo. Hoje nós vamos ouvir o relato de uma mulher que sofreu uma tentativa de feminicídio, mas felizmente sobreviveu. Sobreviveu para dar o seu depoimento e fazer um trabalho belíssimo, visando todas as mulheres, para mostrar a todas as mulheres o que precisa ser feito para evitar situações como essa. Essa moça é a Yanaê Marques. E também nós convidamos a delegada Terezinha, com uma longa experiência na área, que vai nos ajudar neste bate-papo do Vozes da Saúde. Yanaê, seja muito bem-vinda ao Vozes da Saúde. Muito obrigada, Sirlene. É um prazer estar aqui com um assunto tão poderoso e com pessoas tão importantes hoje. Muito obrigada. Delegada Terezinha, muito obrigada por sua presença. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é sempre um prazer e assim, agradeço muito porque a informação é a única arma eficiente para o combate à violência contra a mulher. Com certeza, e é por isso que nós estamos aqui para contar a história da Yanaê, uma história que... Você nasceu de novo faz quanto tempo, Yanaê? 5 anos. 5 anos. 5 anos. E você vinha de um relacionamento que durou quanto tempo? 14 anos casada. 14 anos 14 casada. anos. Mas no dia que aconteceu o episódio com o seu esposo, vocês estavam juntos? Não, eu já tinha me separado. Eu estava divorciada. A loucura dele veio de antes do divórcio, né? Ele começou a enlouquecer antes do divórcio. Quando eu pedi o divórcio, que foi a última vez que ele me agrediu, eu falei, bom, chega. Eu falei, você não põe mais a mão em mim. Então, desde então, ele começou, olha, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Prefiro te ver morta do que te ver com outro homem. E começaram as ameaças. Mas você sempre pensa assim, não vai longe, a gente tem filhos, isso vai passar, a pessoa vai acostumar. E assim foram meses, até que eu comecei a namorar e aí o negócio começou a ficar mais sério. Vocês tiveram quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. 2 filhos. Você falou que vocês ficaram juntos, né? Uhum. No total 14 anos. Uhum. Em que momento ele começou a ter esse comportamento mais violento? No namoro. No namoro? No namoro. Eu casei sabendo com quem eu tinha me casado. Eu não posso fingir que eu não sabia. Eu sabia, só que o grande problema vai ser a última vez. Primeiro, antes disso, você tem a impressão de que ele te colocou num pedestal. E que legal. Nossa, o cara é apaixonado por mim. Ele gosta muito de mim, porque ele não quer que eu faça isso. Então, primeiro você vê como um sinal de, nossa, que príncipe, é tão lindo. Então tem uma frase que fala, quando alguém te colocar num pedestal, cuidado, é um lugar muito alto. E esse é o primeiro sinal perigoso, sabe? É um pedestal, ninguém mexe, ninguém toca, ninguém... E eu achava muito bonitinho no começo, até que eu percebi que aquilo já estava diferente. Mas era ciúme possessivo? Qual tipo de atitude que ele tinha com você no início do Não namoro? era um ciúme, era um cuidado excessivo. Por isso que era teoricamente bonitinho. Então era um cuidado excessivo. Não vai fazer isso, não, isso aqui não. Era um cuidado excessivo. Então passa de marido para pai, sabe? Uhum. Fica mais parecido com o pai. Não vai sair com tal pessoa. Não vai sair. Para mim começou assim, não vai sair com tal pessoa. Não, essa mulher aqui não é digna da sua presença. E aí você começa a se incomodar, né? Sim. A hora que você percebe, você tá caminhando o que ele dita, sem perceber.
E aí você fala, não, eu vou descer desse pedestalzinho aqui, que ele tá muito alto pra mim, eu não gosto. Aí é onde você incomoda ele. Aí sim, ele começa a se mostrar e fala, não, não vai, acabou. Aí a primeira agressão que eu tive, que eu nem vi como agressão, foi, ele pegou no meu braço primeiro numa discussão forte. Mas a gente, num geral, nem hoje eu acho que sim, porque é mais discutido, mas naquela época a gente nem achava isso agressão, era normal, né? Era só um safadão que o cara te deu. Então ele pegou no meu braço assim, e aí depois ele me deu um tapa na cabeça, e eu, por ser pequena e ele ser muito grande, eu caí assim, eu cambaleei e caí no chão, em frente a um restaurante que a gente estava saindo, porque ele ficou bravo, porque eu esqueci a chave do carro e voltei, e ele achou que eu estava voltando para pegar alguma coisa com alguém. E assim, foi uma bagunça, uma desinformação. Essa foi a primeira agressão. Nós ainda namorávamos, eu tinha 19 anos. E dali para frente eu fui me acostumando aos poucos, porque eu permiti. Então eu me acostumei aos poucos. Aí quando eu me acostumei, que ele pedia perdão, aí tem a fase da lua de mel, né? Porque aí no dia seguinte da agressão, ele é o melhor marido do mundo. Um príncipe, sabe? É para você realmente acreditar que aquilo nunca mais vai acontecer. E ele, no meu caso, ele se julgava muito. Ele falava, eu sou um monstro, eu não sei por que eu fiz isso. Eu te amo tanto, eu não sei, e nunca mais vai acontecer. E aí você vê aquilo como e algumas vezes, foi um acidente. E algumas vezes você vê como acidente de fato, sabe? O seu cérebro faz com que você conte uma história bonita para você mesmo. Então você usa aquela história bonita para perdoar. Não, ele nunca mais vai fazer isso. Teve uma vez que ele abriu minha testa e de tanto me bater, eu não conseguia levantar. Porque ele era grande e as agressões eram muito, sabe? E eu não conseguia. Quando eu tentava levantar, ele me batia, eu caía, até a hora que ele me jogou numa mesa de vidro que eu tinha e eu abri a testa, assim. Acredita que eu menti tanto que eu tava passando pano na cozinha, que eu bati na pia, na quina da pia, eu menti tanto que o meu cérebro acreditou nessa história. E eu cheguei no hospital. Ponto que você acreditava nas suas próprias mentiras para resguardar ele. Na verdade, assim, eu tinha vergonha. Eu tinha muita vergonha. Então, não era para resguardar ele. É porque eu tinha vergonha. Eu pensava assim. E eu pensava que mulher que apanha era uma mulher. Não, a mulher para apanhar ela é submissa, emocionalmente, financeiramente. Essa era a ideia que eu tenho. E que muitas pessoas ainda têm. Sim. E não. As mulheres com quem eu converso, você deve, né? Elas são de todas as classes sociais, assim, é um número gigantesco, então não tem, né? Não dá para classificar isso, não dá. E eu pensava isso, falando, não, eu não apanho, eu não admitia para mim, eu não apanhava. De jeito nenhum, eu não apanho, sou uma mulher independente, sou uma mulher alegre, jovem, bonita, eu não apanho. Então, eu nunca, na minha vida, ia admitir que alguém me dissesse isso. Isso é normal, delegada Terezinha? A mulher se enganar as pessoas por vergonha ou para resguardar o companheiro? Talvez nem fosse para resguardar o companheiro, mas o relacionamento, né? Como ela mesmo conta, né? Ela teve um sonho, e é o sonho de todas nós mulheres, isso é um sonho, em que a gente quer construir uma família, quer que tudo dê certo, e aí essa coisa de, primeiro, vai perdoando. Ela mesmo descreveu várias vezes o ciclo da violência, né? Que é essa coisa do momento de tensão, a agressão e a lua de mel. Né? Isso, famílias vivem isso, às vezes 30, 40, 50 anos, e até passam por isso, até suportam. Muitas mulheres suportaram e ainda suportam muita violência. No caso dela, ela fala uma coisa interessante, né? Que ela mesma encontrava justificativa para o que era inaceitável. Né? Então, de verdade, ela teve aí um bloqueio, né? Da própria razão, porque racionalmente falando, né, foram tantas as vezes que em algum momento ela poderia não ter se achado nesse papel de achar que poderia
ser com ela. E outra coisa que ela não fala, né? Muitas vezes, eu acho que ela vai concordar comigo, a mulher se sente culpada, acha que provocou. Então, aquela coisa, eu esqueci a chave, voltei para buscar, nossa, realmente, se coloca no lugar dele, né? Mas é o ciúmes, né? Uma das causas da violência que o homem perde o controle totalmente é a questão do ciúmes. Do ciúme doentio, né? Tanto é que você fala, né, Iana, que ele achou que você esqueceu, voltou para buscar a chave, porque você queria entregar alguma coisa para alguém. É sempre É ver uma coisa ele que imagina, não existe. Ele imagina. Ele imagina uma situação que não existe. Que não existe. É uma paranoia mesmo. É paranoia, né? Ele rachou a sua cabeça. No outro dia, ele vinha pedir perdão. Normalmente no mesmo dia. Normalmente. No mesmo dia. Dessa vez eu fiquei 6 meses separada. Essa foi a única vez. Eu fiquei 6 meses separada e contei para todo mundo, inclusive para minha família, que tinha sido um acidente e tal, mas que você contou contei que era um acidente. Sua família não sabia. Ela mentiu, não né? sabia. Eu menti. Todas as vezes eu menti. No trabalho, todos. Só meus filhos sabiam, mas nessa época eles eram muito pequenos, né? Então, mas eles lembram. A mais velha lembra disso. Aí eu fiquei 6 meses separada dele, e aí quando você separa, eu percebi, essa foi a minha primeira separação, não me divorciei, eu só separei. Falei, quando eu fui para o hospital, falei, quando eu voltar, não quero você aqui. Falei, eu não quero você em casa. Só que eu já comecei a trabalhar, porque como ele não saía do meu portão, né, do portão da minha casa, todos os dias, 6 meses, incansavelmente. Então eu não conseguia sair, eu não conseguia chegar mais tarde do trabalho, porque eu tinha um medo absoluto de pegar um trânsito e atrasar meia hora. Mesmo estando separado, olha o absurdo. Porque ele estava perseguindo. Pior do que quando eu estava com ele. Porque quando eu estava com ele, eu mandava mensagem avisando o que estava acontecendo. Como eu estava separada e ele estava no portão da minha casa esperando eu chegar, eu não ia mandar mensagem, eu não ia me dar esse trabalho de mandar mensagem e avisar o que estava acontecendo, porque não era para ele estar ali. Mas e o medo dele fazer alguma coisa porque eu cheguei atrasada? Dele pensar besteira? Sabe? Porque algumas das vezes ele já tinha passado na escola e pegado meus filhos. Então, o medo me fez voltar. E ele nem me ameaçava dessa vez. Nem me ameaçava. Ele só falava, você tem que voltar comigo, eu quero saber que horas você chega em casa. Perfume, deixa eu ver o que você tá cheirando. Sabe? Então, assim, era isso. Aí todos os sinais, né? E você ainda voltou. Eu voltei. Eu dizia assim pra mim, eu vou ter paz se eu voltar. Ele não vai mais fazer isso, ele ficou 6 meses sem mim, ele sofreu demais. Eu vou ter paz dessa vez. Voltei achando que eu ia ter paz. Assim, acreditando cegamente que eu teria paz. E que essa paz que eu fosse encontrar depois que eu voltasse ia ser muito melhor do que o que eu tava vivendo quando eu tava separada. Porque pensa bem, são 6 meses. Eu tinha pavor de ir no supermercado, porque eu sabia que eu ia atrasar. Eu comecei a ir no supermercado na hora do almoço, porque eu sabia que eu ia atrasar. Sim. E você vai aceitando aquilo e aquilo vai virando rotina. Você vai ajustando a sua vida de acordo com a expectativa do outro. Exatamente. Né? E o que a delegada disse é muito verdadeiro. A gente tem, eu não sei se é hábito, mas a culpa é natural. Mas o meu ímpeto, eu sempre fui uma mulher que viajou sozinha, alegre, que trabalhou alegre, espalhafatosa. Eu nunca fui quietinha, boazinha. Eu sempre respondi, sabe? Eu sempre, me xingou, eu xingo também. Eu nunca fui, nem com medo, nunca. Então, e aí as pessoas sempre achavam que o bonzinho da história era ele e a ruim era eu, sempre. Porque para os outros, ele era o melhor marido do mundo. Era o melhor. Como ele tratava as outras pessoas? Assim, eu não tenho uma pessoa que não amasse ele de paixão. As meninas falavam assim, o meu sonho é ter um marido igual ao seu. Porque ele colocava comida no prato pra mim, fosse na frente dos outros ou não. Ele me ligava pra saber o que eu quero jantar. Tudo, absolutamente tudo. Ele me levava para viajar onde eu quisesse. Absolutamente tudo o que um homem bom pode fazer, ele faria pra se manter naquela relação. Só que, quando ele queria me bater, eu tinha que aceitar, e ponto. Era simples assim. E eu tenho pessoas, por exemplo, que inclusive chegaram a me questionar, sabe?
Não, ele não te batia. Não, você tem certeza? Sabe, aí é coisa assim que a pessoa não acredita, não, mas nunca, ele jamais faria isso. Eu falei, pois é, e ele fez muito tempo. E eu aprendi tanto a contar história bonita pra mim, que pra passar por aquilo de forma mais lúdica, que quando eu comecei a terapia, depois do acontecido, já quando eu comecei a terapia, foi que eu descobri que eu apanhei muito. Quando você voltou, quanto tempo durou a lua de mel? Eu acho que ele ficou, dessa vez, alguns meses. Eu acho que eu fiquei uns 3, 4 meses, assim, Nossa. numa fase boa, assim, foi incrível. E aí eu fui, sabe, pra mim foi incrível, porque eu falei... É um recomeço, Deus, né? um Você recomeço. sentiu como se Isso, tivesse, isso. como se ele tivesse redimido, É. porque isso é parte, né, destes momentos. Agora, eu sempre digo que a mulher, depois que ela se casa e tem filhos, ela não é mais prioridade dela. Então, é perfeitamente compreensível que a mulher não cobre de si mesma o que ela sofre, porque possivelmente é um bom pai, é carinhoso, é amoroso, a família está estabilizada, então a mulher pensa em todos, menos nela. Então, isso tem uma hora certa para acontecer. E às vezes aqueles ditados antigos, né, dos jargões populares, tem mulher que gosta de apanhar. Não, não tem nenhuma mulher que gosta de apanhar. Sim. Mas tem mulheres que gostam muito mais da família do que dela mesma. Então, esse é um dos graves problemas para a mulher sair desse ciclo da violência. É falta de autoestima? Não, não é. Ela nem Não tá é. pensando, ela nem se sente nem se diminuída. sente. Né? Ela Na está verdade, pensando no ela outro, tá ela está pensando, pensando olha, na família, veja, nos filhos, na casa, no que eles no que eles construíram, construíram. nos amigos, na família. Então, são muitas coisas para ela pensar na hora. Hoje não, já está de 5 anos para cá, principalmente, muita coisa já mudou, já tem, já são muitas mulheres falando, como você, dando depoimento. E eu acho que hoje a mulher, ela já entra numa relação mais segura de si, ela não é tão dependente, porque o homem faz isso. Logo no início do casamento, realmente, ela falou uma coisa muito certa, ele se passa até pelo pai, e houve um rompimento. Toda mulher tem uma ligação forte com o pai. Quando ela se casa, ocorre esse rompimento, e aí o marido substitui o pai. Mas uma coisa que ela falou também, os homens afastam as amigas e os familiares para ter o controle da mulher. Por isso que muita gente duvidava. Porque tem um vídeo que chama Lar do Oscilar. Retrata bem essa questão de como ele se comporta socialmente, com os amigos, com os familiares. E realmente você está contando aqui hoje é uma grande contribuição para todas as mulheres que vivem situações parecidas, achando que encontrou o príncipe encantado. Príncipe encantado, é isso. Ui, nossa, delegada, me fala uma coisa. Quais são os tipos de violência mais comuns? Vamos fazer uma pausa, porque a história da Yanaê toca o coração da gente. É emocionante, né? É né? emocionante. Uma mulher que sobreviveu, né, a uma tentativa de feminicídio, não sei se nós falamos no começo, mas que levou um tiro na nuca, que ainda traz vestígios, que sobreviveu e ainda conviveu com o suicídio do assassino, né? Então, realmente, quando a gente fala em violência, a violência contra a mulher, ela tem tentáculos, né? Então, a violência física, aquela que deixa marcas no corpo, que o sujeito, e aí tem até o feminicídio, que é uma violência física, que ele quer colocar fim à vida daquela mulher. Né? Às vezes ele tenta matá-la, né? Não consegue. No caso da Yanaê, o caso da Yanaê, ele achou que ela tinha morrido quando ele atirou, né? E aí ele deu fim à própria vida. Então é outra característica do feminicídio. O feminicídio seguido de suicídio. Por isso que as penas muito altas não detêm, não impede o agressor. É completamente diferente um homicídio, alguém que mata uma pessoa que não tem laço, né, afetivo.
Mas aí temos a violência física, aí são as lesões corporais, o feminicídio. Temos as violências morais, que são aquelas de ofensas, xingamentos, calúnia, difamação, injúria, ameaça. Temos a violência, né? Psicológica, né? E o homem, muitas vezes, consegue ter o domínio da mente dessa mulher. Ficou bem evidente aqui, hoje, né, no seu depoimento. Sim. Então, essa coisa do gaslighting, né, que ele consegue fazer a mulher acreditar que é ela que está com problema, não ele tem um domínio da mente dela, é uma manipulação. E nós temos a violência também patrimonial, que o sujeito toma posse dos bens da mulher, ela assina procurações, endivida essa mulher. Quantas mulheres assinaram procurações? Quando terminou o casamento, é ela que estava devendo, é ela que estava endividada, né? E tem também, hoje tem mais um tipo de violência que nós chamamos de violência vicária. Vicária. É por conta de um acontecimento em que uma mulher, o sujeito usa muitos filhos para manipular as pessoas. Então, a versão da mulher fica em segundo plano, porque ele manipula pai, mãe, filhos, pratica alienação parental logo depois que se separa para jogar os filhos contra essa mãe. Então, nós temos esse tipo de violência também hoje. Temos uma violência que a gente chama de violência simbólica, que é uma violência imperceptível, né? Que aparentemente parece que é amor, mas não é. Então, ele rasga as fotografias dos amigos de quando era solteira, ele rasga as cartas que ela possivelmente guardou de algum namoro, as lembranças. Joga a maquiagem fora, bate no cachorro, sabe? Estraga as plantas, simula danos no carro dela, enfim. E aí, quando chega na polícia, ele fala, não relei a mão nela, né? Mas ele fez tudo, mas não colocou a mão. E ainda tem uma outra violência que as mulheres sofrem em algum momento, muitas passam, que é a violência institucional. Aquela violência do julgamento, do preconceito, de quando você aciona a polícia olha para você e dependendo da roupa que você tiver, aquele policial pode fazer um julgamento e às vezes até falar, poxa, por isso que normal aconteceu. Que ele tinha ciúmes, por isso que aconteceu. Ou então fala, por que você não saiu antes? Então, que é aquela coisa de dar conselho. E sempre que eu sou professora da Academia da Polícia Civil de São Paulo, existem muitas disciplinas que hoje trabalham o feminicídio, inclusive a questão, e a violência contra a mulher como um todo, inclusive a questão do desaparecimento de uma mulher, que no passado, o companheiro chegava na delegacia, minha mulher desapareceu. Ele era o último suspeito. Hoje ele passa a ser o primeiro suspeito. Né? Então são esses os tipos. Aí a violência sexual também. Né? Aí a gente tem vários tipos de violência sexual, inclusive hoje já aceito pela sociedade como o estupro conjugal. Né? Também é uma violência que o homem também usa para demonstrar força. Toda violência é para ter o controle. E os homens fazem isso não são só com as suas mulheres, eles fazem isso com os pais, quando os pais envelhecem, né? É o poder em cima dos mais vulneráveis. Sim. Fazem isso com a mulher, com as crianças. Muitas vezes com funcionários. Sim, mas Yanaê, vamos continuar contando a sua história, que você é o nosso exemplo, né, para todas as mulheres, um exemplo de superação. Você suportou por 14 anos uma vida absurda, né? Absurda em nome da família, em nome dos filhos, né, delegada? Me conta, após esse retorno as agressões foram num crescendo ou o dia que aconteceu esse tiro houve uma paz e de repente aconteceu do nada? Como é que foi? Conta pra gente. Bom, depois dessa agressão foram várias outras que eu só descobri, foram várias outras que não, vamos dizer que eu não tive que ir pro hospital, né? Eu apanhava de forma que ele não me machucava muito. Então, tava ok pra mim, e aí
como eu disse, eu escondia aquilo no meu dia a dia, continuava trabalhando. Sempre pensava, mas também, poxa vida, eu sou uma pessoa difícil de lidar, né? Família não é fácil nunca lidar soube? Soube, mas assim, não a ponto, mas eu fui criada de forma antiga ainda, então tinha muito ruim com ele, pior sem ele. Ainda existia muito isso. Ainda existia isso. A gente ouviu muito isso. Então, ruim com ele, pior sem ele. Nem precisa falar no passado, porque isso ainda existe. Ainda existe, né, mas eu delegada? acho que hoje é menos comum, né? Olha, não sei te dizer. Eu acho que não. Pelo número de violências que as mulheres sofrem, né? Elas ainda aceitam muito esse papel de inferior numa relação. Você achava que ia conseguir mudá-lo? Achava. Esse é um fator, né? Eu achava, na verdade, sim, que ia ser a última vez. Todas as vezes que eu perdoei ia ser a última. Eu tinha certeza disso. Sim. Porque a forma de se arrepender era muito sangrenta, sabe? Era muito dolorosa. Ele sofria muito, mas ele sofria mais que eu. Porque eu estava acostumada. Veja, eu me acostumei. Aí, dessa vez, eu tava nessa fase. Dessa vez, foi só um tapa. Vou dormir. Sabe? Foi só um safanão. Ele só bateu no meu rosto. Sabe, assim, foi só. Eu me acostumei com esse foi só. E ali ele aprendeu, ele entendeu que se ele me desse só um tapa na cara, tava tudo bem. Só um tapa na cabeça, tava ok. Olha, é um pacto, né? Então você se cria vai... um pacto que até ali eu posso ir. Isso, exatamente. E até aqui pra mim tá ok. Então, eu permito, você faz. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite, né? É verdade. E ali, até a hora que eu falei, poxa, chega, eu cansei. A última vez eu falei, não, eu cansei. Falei, eu não vou mais perdoar. Falei, se você encostar a mão em mim de novo, eu ainda falei assim, bate pra me matar. Falei, porque se você não me matar, você vai preso. Falei, eu cansei. Eu falei, eu não vou apanhar mais de você. E aí ele me agrediu mais uma vez. Tinha sido só um tapa. Na verdade, ele me deu um tapa, depois eu fui entrar no quarto, ele deu com a porta no meu rosto. E eu não falei nada. Eu nem chorava mais, pra você ter uma ideia. Eu não chorava mais. Eu tava na fase de, tropecei aqui, sabe? Mas dessa vez eu falei, chega, acabou. E não falei absolutamente nada, vivi o dia como se nada tivesse acontecendo. No dia seguinte, procurei um apartamento pra mim. Metade da semana seguinte, falei, acabou. Eu tô indo embora. Foi assim que eu consegui me divorciar. Eu falei, eu tô indo embora. Peguei minhas coisas, peguei meus filhos, logicamente, e fui. E aí, nisso, ele assustou, mas ele falou, tá bom, tudo bem. Vamos ver como é que é viver com o seu próprio dinheiro. E aí, o que ele fez? Não deixou dinheiro para as crianças, não viajava, aí ele começou a viajar e não deixava dinheiro nenhum. E tipo assim, você vai ter que voltar. Castigando. Né? Você vai ter que voltar. E eu não voltei. Aí ele marcou o divórcio, porque ele ficou enlouquecido. Ele falou, eu quero me divorciar de você. Quem você pensa que você é? Falei, opa, a gente tem alguém que tá tomando frente da vida dele. Eu fiquei muito feliz. Fui lá, assinei o divórcio e tal. Quando eu saí, depois que eu assinei o divórcio, quando eu saí, foi a primeira ameaça que ele me fez, pós-divórcio. Ele falou, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Tá bom. Falei, tudo bem. Foi a primeira ameaça. Foi a primeira ameaça. Daí fui embora pra casa, daí continuei trabalhando. Você não chegou a denunciá-lo? Nunca, nenhuma vez. Nunca? Não, nenhuma vez, nenhuma. Quando eu fui pro hospital, a primeira agressão feia que eu tive, que ele abriu minha testa, que eu tive que levar ponto, eu fui pro hospital e o médico falou assim, aí eu contei essa história que eu tava passando pano no chão e que eu bati a testa na pia. O médico falou assim, olha, se você não me contar a verdade, eu não vou te suturar. E aí eu contei a verdade pro médico, quando eu saí a polícia já estava lá fora. Eles tinham chamado a polícia. Então foi feita uma ocorrência. Foi feita uma ocorrência, mas eu não dei sequência. Eu não dei sequência. Eles foram em casa, mas ele já não estava mais em casa. Mas o próprio hospital chamou a polícia. E aí, depois disso, vieram as outras ameaças. E eu não dei bola no começo e segui minha vida. E ele não achou que eu fosse dar conta financeira da minha vida. E eu dei. Graças a Deus eu dei. E a minha vida fluindo, e ele ia buscar as crianças até que... Você não trabalhava antes? Eu sempre trabalhei. Sempre trabalhei. Mas ele sempre pagou tudo, porque ele sempre ganhou muito mais. Então ele fazia questão de ser o provedor. Você trabalhava em que área? Eu era vendedora externa
nessa época de frete aéreo. Sim. E eu gostava muito do que eu fazia, muito, muito. E então nada me abalava. Eu não ia deixar de trabalhar, Sim. nem um dia eu deixei de trabalhar. E aí eu ouvi aquilo como, né, uma ameaça leve, sabe? Ah, tá assim. Até que e ele pegava as crianças, levava para casa dele, até que ele começou a levar as crianças e judiar deles no sentido de, não tem comida. Mãe, o pai tá muito louco aqui em casa, mas nunca encostou a mão nas crianças, nunca. Mas assim, nesse sentido de assustar as crianças com um comportamento tão diferente de quem ele era, sabe? Não tem nada pra comer, nós passamos o dia inteiro com um pacote de salgadinho. Aí eu falei, opa, não vai mais levar meus filhos, porque aí não dá mais. Você judiou, e eu falei pra ele, você judiou de mim o quanto você quis. Falei, mas com meus filhos não. Falei, agora acabou. Então, eu não deixei mais ele pegar as crianças. Sim. Aí ele ficou enfurecido. Depois disso, comecei a namorar. Aí, dali pra frente. Foi quando... Dali pra frente, eu era executiva de contas de empresas grandes. Então, eu não tinha como, por exemplo, ficar em cima das crianças ou ficar atendendo o telefonema dele. E ele começou a me ligar como se algo tivesse acontecendo de muito grave. Me ligar. E eu não podia, né? Eu tava em reunião, eu tava fazendo minhas coisas. E aí ele começou a falar assim, olha, se você não me atender, eu sei onde você tá. E eu não sabia, porque eu atendia clientes diferentes, então eu tava em lugares diferentes sempre. E eu não sabia se ele realmente sabia ou se ele tava blefando. E a hora que você for pro seu carro, eu vou estar aqui te esperando. E aquilo começou a me preocupar de certa forma. Então você já sai assim, né, olhando. E aí isso já começa a incomodar. E aí quando eu tava perto da minha casa, sentei num restaurante, fui fazer alguma coisa, aí ele me mandava uma foto de onde eu tava. E isso ele não... mandava? E quando a gente assiste um filme ou vê alguma coisa assim, a gente não faz ideia do quanto isso é aterrorizante. É aterrorizante quando você vive isso. É a perseguição contumaz, né? Que hoje é crime, inclusive. Na época não era. Eles cumprem normalmente essas ameaças que fazem, delegada? Não. Nem sempre. Tem feminicida que nem fala que vai matar. Nem ameaça. Né? Tem homens pacatos que praticam crimes violentíssimos e nunca falou que ia matar. E tem uns que ameaçam o tempo todo e acabam não matando. Não é padrão, né? Não é padrão. O importante é que a mulher, quando ela opta para fazer a denúncia, ela relata. Existe um formulário que a mulher atende, que ela assina, que é avaliação de risco. Na sua época não tinha, quando você foi agredida. E quando ele tentou te matar, né? Porque falar agressão é pouco. Então tem um questionário de avaliação de risco que as mulheres respondem. Então é muito importante que ela passe para a delegada de polícia, para o policial, o perigo do que aquele homem faz. Porque a maioria dos boletins de ocorrência que são feitos nos plantões, nas noites, nas madrugadas, não revelam o perfil do agressor. E outra coisa também, a polícia, ela pergunta para a mulher se ela quer ir para um abrigo. Então, se ela não quer ir, qual é a leitura que a polícia faz? Acho que essa ameaça não deve ser tão séria assim, porque ela não quer se esconder, né? E o abrigo para a mulher é algo, no Brasil, é algo horrível, porque a mulher não pode continuar trabalhando, ela vai morar num abrigo coletivo com filhos de outras mulheres, 20 mulheres, cada uma com seus filhos, e aí ela não tem celular, ela não pode trabalhar, e é muito complicado, porque também se ela não vai para o abrigo, ele tem mais condições de praticar as ameaças que fez. Você então, não pediu muito essa difícil. proteção, né, Ionaide? Não, né? Não e pedi. nem denunciou também o que estava acontecendo. A perseguição. Não. A perseguição. Mas a vida virou um terrorismo. Um filme de terror, literalmente. E eu terminei, literalmente. E eu terminei mentindo, porque aí eu pedi transferência na minha empresa, porque a empresa que eu trabalhava tinha filial no Brasil inteiro. E eu pedi transferência para São Paulo. E eu falei, minha filha ganhou uma bolsa de estudos em São Paulo, acho que foi isso, eu nem sei, mas eu inventei uma mentira. Vergonha de falar, estou sendo ameaçada pelo meu ex. Já era ex.
Já E era ainda ex, né? assim eu tinha vergonha de Pois falar, porque nunca no alto, né? Imagina, no alto da minha vida, eu nunca. E aí e depois o meu diretor disse, porque aí ele respondeu, meu diretor disse, olha, não tem vaga lá, e você não pode deixar aqui descoberto, tal, você tem que ficar aqui, não sei o quê, ficar mais um tempo, tal. E aí depois que tudo aconteceu, ele falou, por que você não me falou a verdade? Transferir para qualquer outra unidade. E óbvio, ele teria realmente me mandado para qualquer outra unidade, eu poderia ter evitado tudo isso, mas mais uma vez, não fiz o que tinha que ser feito. Porque a gente acha que não. Eu não achava que ele fosse cumprir o que ele estava dizendo, de jeito nenhum. Então, segui minha vida. Até que as ameaças começaram assim, ó. Você vai ter 2 caixões. Um para você e um para sua cabeça. Porque você parar a sua cabeça e seu corpo. E aí, sim, eu comecei a ficar apavorada, assim, ó, de levantar e o meu cabelo cair, assim, cair que parecia uma doença mesmo, sabe? E eu falei, gente, alguma coisa eu preciso fazer. E aí depois dessas ameaças, foram 3 dias para acontecer tudo o que aconteceu, porque aí, dali pra frente ele já estava completamente surtado. Aí não tinha mais horário, porque isso normalmente era à noite, que eu acho que depois que ele bebia, ou alguma coisa do gênero, que ele começava as ameaças. Depois disso, começou, no dia seguinte disso, começou já o dia inteiro, aí não tinha horário, era de manhã, à tarde, à noite, o tempo inteiro. E aí foi onde eu falei para um amigo meu, eu falei, escuta, sabe o que tá mais me preocupando? Antes ele tinha alguns horários de pico, onde ele pensava em mim, era o que eu achava, né? Que ele lembrava de mim, pensava em mim. Agora eu sou tudo que ele tem na cabeça, da hora que ele dorme, da hora que ele acorda. Falei, daqui pra frente eu não tenho mais paz. Quando eu ia começar a me mexer, fazer alguma coisa, ou conversar na minha empresa, eu ia realmente fazer efetivamente alguma coisa, tudo aconteceu. Aí eu já não tive mais tempo de tomar uma decisão inteligente. Eu não tinha mais esse tempo, não deu tempo. Mas eu poderia ter feito antes. Mas olha, o interessante, né? Se você tivesse feito boletins de ocorrência cada vez que você sofreu a agressão, num caso desse, com uma denúncia, a delegada poderia pedir a prisão preventiva dele. Então, ele seria afastado do seu convívio, da sua vida e tudo mais. Mas olha, é cruel, mas às vezes as mulheres vão para um abrigo, mudam de cidades e tudo que elas podem fazer que é para fugir do agressor. Mas olha, nem isso resolve. Não resolve. Por incrível que pareça. O correto é denunciar, né, delegada? Ela tem que denunciar, mas ela tem que, por exemplo, no caso, se ela denuncia, ele possivelmente concretizaria a ameaça dele do mesmo jeito. Tanto é que ele deu fim à própria vida. A maioria dos feminicidas fazem isso. Eles tiram a vida da mulher e depois tiram a própria vida. Ou senta na calçada e chama a polícia, porque eles não têm o menor problema com a lei, não tem medo de ir preso, não tem medo do que vai acontecer com ele. A pena podia ser pena de morte, por exemplo. Agora na Itália é prisão perpétua, a lei está discutindo. Mas para esse tipo de assassino, não funciona. Não funciona. O Estado tem que intervir antes, entendeu? Sim. Tem que entrar na vida dessas famílias antes. Tem que exigir um tratamento, talvez até envolver a família para que ele faça um tratamento, porque a mente dele já está condicionada. A mente dele já estava doente, totalmente adoecida, né? O que eram lampejos, que eram momentos, se transforma numa obsessão total, 100% da mente ocupada. Exatamente. Né? E foi aí que aconteceu esse dia fatídico, Yanaí. Foi aí. Você estava trabalhando? Como foi? Eu trabalhei o dia todo normal, cheguei em Campinas, eu estava em outra cidade esse dia, cheguei em Campinas, peguei meus filhos, deixei em casa, desci para fazer alguma coisa, subi e tava um dia esquisito, sabe? Um dia que ele me deu paz o dia inteiro. E eu ainda pensei, isso não é bom. Não é bom. Porque foi o primeiro dia desde muito tempo que eu tive paz o dia inteiro. E eu estranhei muito aquilo, muito. Eu falei, alguma coisa tá ruim. Mas enfim, né? Daqui a pouco, à noitezinha, assim, eu acho que era noitinha, umas 8 horas, eu acho, 7 horas.
Meus filhos chegam pra mim com o celular, os dois, com o celular na mão. Mãe, eu acho que o pai vai se matar. Porque ele grava um áudio se despedindo dos meus filhos. Eu mal comecei a ouvir o áudio, falei, não, porque no áudio ele só se despede, ele não fala nada sobre me matar ou matar alguém. E eu falei, não, ele não vai se matar. Falei, eu vou lá ajudá-lo. Falei, eu quero conversar com ele. Porque o que eu imaginei? Não terminei de ouvir o áudio, só ouvi ele, o começo ali, ele se despedindo, já comecei a descer. Eu imaginei, ele vai tentar se matar, ele tá na casa dele. Ele ficou na casa que nós morávamos, falei, ele tá na casa dele. Falei, eu vou lá, vou falar com ele. Porque não era o que eu queria pra ele. Não era o que eu queria pra ele. Eu nunca quis o mal dele, nunca. Então, eu queria que ele restaurasse a vida dele, que ele aprendesse com essa história toda, que ele conseguisse formar uma família e ser digno e decente de ter aquela família, ser um homem decente para aquela família e ser digno dela. Desci, dei de cara com ele armado. E aí a gente começou... Ele estava no seu prédio. Eu desci, eu abri a porta do bloco, ele já estava ali, armado. Então ele já tinha entrado, quando ele mandou a mensagem, inclusive ele já estava no meu condomínio. Então, já dei de cara com ele, aí tentei proteger as crianças no sentido de eles não verem. Ele não ameaçava as crianças em momento algum, momento que as crianças entraram. Ele ficava com a arma sempre apontada para mim, ou com a arma na minha testa, ou na minha cabeça, ou aqui, sempre. E aí, quando um dos meus filhos conseguiam pegar a arma, ou entrar na minha frente, ou subir em mim, assim, para ficar com a arma para eles, aí ele virava a arma para ele. Ele falava, então você prefere que eu morra do que sua mãe? Então foi um show de horror. E aí meus filhos morderam o braço dele, pendurou no pescoço dele, e aí eu pensava, eu preciso tirar meus filhos daqui, porque ele vai atirar em mim, e eu não quero que eles vejam. Aí como a polícia começou a chegar, eu falei, desce e abre pra polícia, porque a gente tava subindo e descendo a escada. As escadas do bloco. E aí eu falei, desce e abre pra polícia. Eu pensei, a polícia não vai deixar eles subirem, né? Sim. E obviamente não deixou. Não deixou mesmo. E aí ele foi arrombando as portas e assim, todo o tempo ele atirava. Então eu acho que nós tivemos uns 35 minutos nesse sobe e desce. Assim, ó, esse tempo foi equivalente a todos os anos, assim, de tortura, sabe? De aquela tensão, e aí ele entrava num apartamento, eu olhava o extintor de incêndio pro lado de fora e eu pensava, será que eu dou conta? Será que eu consigo? Ao mesmo tempo que eu pensava, não vou conseguir, aí ele vai me alvejar. Então, assim, não reagiu, né? Não, é um negócio... E eu fiquei raciocinando o tempo todo, sabe? Então, assim, pensando o que eu posso fazer, como que eu posso fazer, e não dá pra fazer nada, a verdade é essa, porque ele arrombava um apartamento, daqui a pouco ele voltava e colocava a arma aqui. E aí você fica imóvel, com medo, porque ele tá maluco, e se ele encosta a arma ali, e aí é uma tortura que tem uma hora que você fala, bom, eu cheguei no momento que eu falei, seja como Deus quiser pra minha vida. Não tenho mais o que fazer, não, porque eu tava tentando bolar um plano na minha cabeça de parar com tudo aquilo, né, de, sei lá, de terminar. No começo, eu encostei ele na parede e falei assim, voltar que você quer? Falei, é isso que você quer? Você quer voltar? E ele só ria, nesse momento ele ria. Não respondia, não nada. Mas eu ainda tive um surto ali, sabe, de um desespero. Você voltaria? Voltaria, eu ia embora. Eu falei pra ele, larga essa arma, vamos embora. É desesperador ver seus filhos tentar morder o próprio pai, sabe? Eu faria qualquer coisa para que eles não tivessem passado por aquilo. Para que eles nunca estivessem numa cena dessa. Para que isso tivesse sido só um filme. Mas eles estavam e eu não tinha o que fazer. Era só tirá-los dali. Era isso que eu pensava todo o tempo. Então, quando foi acabando os andares, eu falei, bom, agora não tenho mais o que fazer. Seja como Deus quiser para minha vida. E aí ele subiu e assim, para mim, eu comecei a perceber que a bala estava acabando. Ele ia ficar sem munição, porque ele estava tirando demais. E aí eu tava assim, né? Pensando, tomara que tenha acabado. Era assim, mas ficaram 2 balas. Duas balas? Duas. Ele estava completamente descarregado quando ele terminou. Foram 2. Inaê, vamos fazer uma pausa. Tá bom. Vamos fazer uma pausa e a gente continua no próximo programa. Venha com a gente.